Olá, meu nome é Adalberto Silva e eu sou residente do programa Residência Pedagógica do IEP Sul de Minas Campus Inconfidentes. E hoje eu estou apresentando para vocês uma aula de geometria euclidiana plana, área e perímetro. Então, como podemos calcular a área e o perímetro das principais figuras planas ao nosso redor? Das figuras que a gente vê no dia a dia? Então, através dessa videoaula, eu vou mostrar para vocês o conteúdo sobre área e perímetro das principais figuras planas. E vou trazer no final alguns exercícios e as resoluções. Então, conceitos. Fiquem atentos. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar medidas de alguma figura, no caso toda e qualquer figura. Então, como que funciona? Procedimento 1. Área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Então, quando a gente fala em área, a gente tem que pensar no preenchimento dessa figura, no que ela tem, entre aspas, por dentro. 2. Perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Então, geralmente para encontrar a área de uma figura basta multiplicar a base B pela altura h. Já o perímetro é a soma dos segmentos de retas que formam a figura, chamados de lados L. Para encontrar esses valores é importante analisar a forma da figura. Assim, se vamos encontrar o perímetro de um triângulo, somamos as medidas dos 3 lados. Se a figura for um quadrado, somamos as medidas dos 4 lados. Então, qual vai ser a nossa primeira figura? O triângulo. O que é o triângulo? O triângulo é uma figura fechada e plana, formado por 3 lados. Então, aqui na nossa figura, a gente tem os lados A, B e C, minúsculos, os vértices A, B e C, maiúsculos, e a altura H, que é relativa ao lado BC, ou C, minúsculo. Na verdade, todo triângulo possui 3 alturas. Só que para simplificar a nossa fórmula, eu trouxe apenas uma altura, que é a altura H relativa a BC. Lembrando que o triângulo ele pode ter os 3 lados diferentes, os 3 lados iguais com a mesma medida, ou 2 iguais e um diferente, por exemplo. E como se encontra a área? A área é igual o produto da base pela altura sobre 2. E o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, né? Como eu disse. E neste caso os lados são A, B e C. A nossa segunda figura é um retângulo. Então, o que é o retângulo? O retângulo é uma figura fechada e plana, formada por 4 lados. 2 deles são congruentes e os outros 2 também. Então, eu tenho 2 pares de lados congruentes. A e B é congruente a CD, da mesma forma que AC é congruente a BD. E como que eu acho a área? A área é o produto dos 2 lados que não são congruentes, BH. Se eu fizer os 2 lados congruentes, não vai dar certo. E o perímetro? O perímetro, como eu disse, eu tenho que somar todos os lados. Então, se 2 lados são iguais e os outros 2 também, temos que, para simplificar, temos 2b mais 2h. Então, eu pego 2 vezes a medida de um lado, mais 2 vezes a medida do outro lado, sendo b e h diferentes. Ou simplesmente eu somo esses 2 lados diferentes, b mais h, e multiplico por 2. A nossa próxima figura é um quadrado. O que é um quadrado? O quadrado é uma figura fechada e plana formada por 4 lados congruentes, possuem a mesma medida. Então, se no retângulo eu tinha 2 pares de lados congruentes, no quadrado eu tenho todos os lados congruentes. Então, como que a área? A área é igual a L ao quadrado. Então, L pode ser qualquer lado.
E o perímetro é a soma de todos os lados, L mais L mais L mais L, ou simplesmente P igual a 4L. E o círculo? O círculo é uma figura plana e fechada, limitada por uma linha curva chamada de circunferência. No círculo a gente tem o diâmetro e tem o raio, que eu vou explicar daqui a pouco. E a gente precisa dessas medidas, desses conceitos, para a gente poder realizar a área e o perímetro. Então, como que calcula a área? A área dada por H é igual a π vezes r ao quadrado. O π é uma constante que eu vou mostrar para vocês. E o perímetro é dado por 2π vezes r, né? O produto de 2π por r. Então, observação. Como eu disse, π é uma constante matemática, ou seja, seu valor é fixo, aproximadamente 3,14. O raio, o que é o raio? O raio é a metade do diâmetro e também é a distância do centro da circunferência a qualquer ponto pertencente à extremidade. O centro do círculo a qualquer ponto pertencente à extremidade da circunferência. Trapézio. Trapézio é uma figura plana e fechada que possui dois lados e bases paralelas, onde uma é maior e outra menor. Então eu tenho a base menor B, a base maior B, lado 1 e lado 2. Como que eu acho a área? Eu tenho que somar as duas bases diferentes e multiplicar por H, que é a altura, ou seja, é o produto da soma das bases pela altura sobre 2. E o perímetro eu tenho que somar a base maior com a base menor, mais o lado 1 mais o lado 2. A próxima e última figura é um losango. O que é o losango? O losango é uma figura plana e fechada composta de 4 lados. Essa figura apresenta lados e ângulos opostos congruentes e paralelos. Então, a gente tem 4 lados e temos também dentro do nosso losango a diagonal maior e a diagonal menor. A gente precisa delas para a gente calcular. Então, a área é dada pelo produto das duas bases sobre 2. O perímetro é a soma dos lados. Então, L mais L mais L mais L, ou simplesmente P igual a 4L. E agora eu trouxe alguns exercícios. Então, exercício número 1. Sabendo que o perímetro do círculo mede 22 cm, determine sua área. Utilize a aproximação de π igual a 3,14. Então, eu tenho duas informações. Eu tenho que o perímetro é igual a 22 cm e tenho que π igual a 3,14 e eu estou procurando a área. Então, como que eu encontro? Então, pela fórmula do perímetro, temos que P é igual a 2π vezes R. Então, produto de 2π por R, que é o raio. A gente já tem o perímetro, que é 22. Depois, a gente substitui o π por 3,14. E com isso, a gente consegue isolar o R e encontrar o valor do R, que é o nosso raio. Então, R é igual a 22 dividido por 6,28. Aproximadamente 3,5 centímetros. Então, se a gente encontra o R, agora a gente pode utilizar a fórmula da área. A igual a π vezes R ao quadrado. O π eu tenho, o R acabei de encontrar. Então, fica 3,14 vezes 3,5 ao quadrado. 3,14 vezes 12 vezes 25. Então, quanto que dá esse resultado? 3,14 vezes 12,25. Então, a gente encontra que A é igual a 38,465. Então, aproximadamente, a área vai dar 38,47 centímetros. Então, lembrando que a gente está trabalhando com medidas aproximadas. O segundo exercício. O segundo exercício fala que, sabendo que o perímetro de um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, mede 30 centímetros, determine sua área. Então, como que eu vou fazer isso? Resolução. Pela fórmula do perímetro, temos que P igual a mais B mais C, ou seja, os três lados é a soma dos três lados. Como todos os lados têm a mesma medida, observa-se
que P igual a 3L. Então, 30, que é o P que eu já tenho, é igual a 3L. Então, a gente encontra o valor de cada lado, que é 30 sobre 3, que é igual a 10. Uma vez que todos os lados são iguais, nesse caso. Temos, então, que a nossa base é igual a 10 centímetros. Necessitamos agora do valor da altura H, que pode ser encontrada dividindo o nosso triângulo equilátero em dois triângulos iguais, que serão ambos triângulos retângulos, né, que têm ângulo de 90 graus. Podemos então aplicar o teorema de Pitágoras, muito importante na matemática. Temos então h ao quadrado, que é um cateto, a base maior sobre 2 elevado ao quadrado, que é o outro cateto, igual a L ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, o H a gente está procurando, que é a altura. A base maior é 10, a gente divide por 2, porque a gente dividiu e formou dois triângulos retângulos. Então, 10 dividido por 2, elevado ao quadrado, igual a 10 ao quadrado. Então, simplificando, h ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente isolando, no caso, h ao quadrado igual a 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Resolve a potência, fica h ao quadrado igual a 100 menos 25. Então, h ao quadrado igual a 75. Então, a gente faz a raiz quadrada. Raiz quadrada de 75 vai ser aproximadamente 8,66. Então, agora que encontramos a altura h, podemos usar a fórmula para a área do triângulo. A área é igual a base vezes a altura sobre 2. A base é 10, a altura a gente acabou de encontrar, que é 8,66. Tudo isso sobre 2. A área é igual a 86,6 sobre 2. Então, dividindo aí, a gente encontra a área igual a 43,3 centímetros ao quadrado. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para mais vídeos. E é isso. Muito obrigado.